O nascimento de Canudos, um oásis de esperança no sertão. Nas terras áridas do sertão baiano, onde o horizonte se perde entre a terra rachada e o céu abrasador, surgiu uma chama de esperança. Era o final do século XIX, e a miséria assolava os sertanejos como uma sombra persistente. Foi nesse cenário desolador que emergiu Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido como Antônio Conselheiro, um homem de olhar profundo e voz que carregava a força das tempestades. Conselheiro peregrinava pelos caminhos empoeirados, levando consigo uma mensagem de fé, justiça e redenção. Suas palavras, simples, mas carregadas de significado, tocavam os corações daqueles que haviam sido esquecidos pelo progresso e pela civilização. Falava de um lugar onde não haveria fome nem opressão, onde todos poderiam viver em comunhão, partilhando o fruto do trabalho e a esperança de dias melhores. Guiados por essa visão, centenas de famílias deixaram para trás a incerteza e seguiram o profeta sertanejo. Juntos, encontraram nas margens do rio Vazabarris o solo para semear seu sonho. Ali, em meio à caatinga resistente, nasceu Canudos. As mãos calejadas erguiam casas de barro e palha, que se espalhavam como sementes ao vento, dando forma a uma comunidade pulsante de vida. As ruas de terra batida se enchiam de crianças que corriam livres, suas risadas ecoando como música no ar seco. Os homens trabalhavam lado a lado nos roçados, enquanto as mulheres cuidavam das hortas e preparavam o alimento que seria compartilhado por todos. Ao cair da noite, sob o manto estrelado do sertão, reuniam-se em torno de fogueiras, onde cantos e histórias eram entrelaçados com preces sinceras. Em Canudos, a solidariedade era a lei. Não havia ricos nem pobres, senhores nem servos. A terra era de quem a cultivava, e o alimento era repartido conforme a necessidade de cada um. A fé guiava seus passos, mas era uma fé viva, que se manifestava no cuidado mútuo e na construção de um mundo mais justo. A notícia daquele lugar onde a dignidade humana era restaurada espalhou-se pelos sertões como um vento benfazejo. Mais e mais pessoas, cansadas da exploração e da seca, afluíam para Canudos, aumentando a força e a esperança daquela comunidade singular. Os olhos dos velhos brilhavam novamente, e as crianças sonhavam com um futuro que antes lhes era negado. Antônio Conselheiro tornava-se não apenas um líder espiritual, mas o símbolo de uma resistência pacífica contra a injustiça. Sua figura magra e serena era vista em todos os cantos, orientando construções, confortando aflitos, fortalecendo a união do povo. Ele pregava a igualdade, a partilha e a necessidade de se manterem firmes na fé e na cooperação. Mas enquanto Canudos florescia como um oásis de humanidade, os poderosos começavam a inquietar-se. Não podiam compreender nem aceitar aquele modelo de sociedade que escapava ao seu controle. Porém, alheios a isso, os habitantes de Canudos seguiam construindo seu sonho, acreditando que finalmente haviam encontrado um lar onde poderiam viver em paz. Assim, nas pedras quentes do sertão, Canudos ergueu-se como um monumento à esperança. Uma comunidade forjada no fogo da adversidade, mas temperada pela fé e pela união de um povo que ousou acreditar em um mundo melhor. O nascimento de Canudos não foi apenas a fundação de uma cidade, mas o despertar de um ideal que ecoaria através dos tempos, lembrando-nos do poder transformador da solidariedade e da coragem. A prosperidade de Canudos e a inquietação dos poderosos. Enquanto o sol derramava seus raios dourados sobre o sertão, Canudos prosperava como um oásis de vida em meio à aridez. A comunidade, nascida da fé e da união dos oprimidos, florescia a cada dia. As roças verdejantes contrastavam com a paisagem seca ao redor, alimentando não apenas os corpos, mas também as esperanças de um povo que aprenderá a sonhar novamente. As casas simples, erguidas com barro e palha pelas próprias mãos dos habitantes, multiplicavam-se como sinais de uma vida que se renovava. As famílias cresciam, os laços se fortaleciam, e a sensação de pertencimento unia a todos em uma só voz. As crianças corriam livres, brincando pelas ruas de terra batida, suas risadas ecoando como música que alegrava os corações cansados.
Nas noites estreladas, a comunidade se reunia em torno de fogueiras, onde cantigas e histórias eram compartilhadas, mantendo vivas as tradições e fortalecendo a identidade coletiva. Os idosos eram respeitados como guardiões da sabedoria ancestral, e suas palavras orientavam os passos dos mais jovens. Havia uma harmonia palpável, um senso de justiça e igualdade que permeava cada ação. Antônio Conselheiro continuava a ser a alma de Canudos. Suas pregações atraíam multidões, não apenas pelo fervor religioso, mas pela mensagem de esperança e redenção que carregavam. Ele falava de um mundo onde os humildes não seriam mais esmagados pelos poderosos, onde a terra seria de quem a cultivasse, e onde a partilha e a solidariedade seriam os pilares da sociedade. Sua presença era uma chama que aquecia os corações e iluminava os caminhos. Mas enquanto Canudos se fortalecia internamente, sua existência começava a inquietar os poderosos. Nos gabinetes distantes, políticos e latifundiários ouviam com desconfiança os relatos sobre aquela comunidade autônoma que crescia sem o controle do Estado. As notícias de um povo que vivia em harmonia, sem se submeter às leis impostas, soavam como uma afronta à autoridade estabelecida. Os rumores eram alimentados por medos e preconceitos. Dizia-se que em Canudos preparava-se uma rebelião, que Antônio Conselheiro instigava o povo contra a república recém-instaurada. A imprensa sensacionalista disseminava histórias distorcidas, retratando a comunidade como um foco de fanatismo e desordem. Os poderosos temiam que o exemplo de Canudos se espalhasse, inspirando outras regiões a desafiar o status quo. A inquietação transformou-se em ameaça percebida. Os governantes viam na prosperidade de Canudos um espelho que refletia suas próprias falhas, da incapacidade de prover justiça social, de combater a miséria, de respeitar a dignidade humana. A existência daquela comunidade autônoma era um lembrete constante de que o povo, quando unido, podia encontrar seus próprios caminhos. Enquanto isso, em Canudos, a vida seguia seu curso. Os habitantes desconheciam as tramas que se teciam contra eles. Continuavam a cultivar a terra, a celebrar a vida, a partilhar os frutos de seu trabalho. A fé os guiava, mas era uma fé que caminhava de mãos dadas com a ação, com a construção diária de uma realidade mais justa. As festas religiosas eram momentos de comunhão profunda. Os cânticos ecoavam pelo sertão, elevando-se aos céus como preces e agradecimentos. As procissões serpenteavam pelas ruas, unindo corações em um mesmo propósito. A espiritualidade em Canudos era vivida intensamente, mas sem desvincular-se das necessidades terrenas. Havia um equilíbrio entre o sagrado e o cotidiano, entre a fé e a luta por condições dignas de existência. Mas a prosperidade de Canudos não passaria despercebida por muito tempo. A ameaça velada começou a tomar forma nos planos dos poderosos. Decidiram que era necessário sufocar aquela chama antes que ela incendiasse os campos da desigualdade em que reinavam. O que para os habitantes de Canudos era um sonho concretizado, para os detentores do poder era um pesadelo que precisava ser extirpado. O cerco e a resistência, a guerra que manchou o sertão. O sol nascente iluminava as planícies do sertão com um brilho inclemente, como se os céus pressentissem a tormenta que se aproximava. Canudos, até então um refúgio de paz e esperança, começou a sentir o peso da inquietação que vinha de longe. As notícias chegaram como o vento quente que precede a tempestade. Os soldados marchavam em direção à comunidade, enviados pelo governo que temia aquela gente simples e sua fé inabalável. A princípio, vieram em pequenos contingentes, acreditando que bastaria uma demonstração de força para dobrar a vontade dos sertanejos. Os soldados, fardados e armados, subestimaram aqueles homens e mulheres que conheciam cada palmo da terra seca, cada segredo das caatingas. Antônio Conselheiro, com sua voz serena, encorajava o povo a resistir não por ódio, mas pela defesa de seu lar e de seus ideais. As primeiras escaramuças foram marcadas pela coragem dos defensores. Armados com velhas espingardas, facões e, sobretudo, com a determinação forjada pelas agruras da vida no sertão, os habitantes de Canudos repeliram os invasores.
As emboscadas eram planejadas com astúcia, utilizando o terreno a seu favor. Cada vitória alimentava a esperança e fortalecia a união. As mulheres cuidavam dos feridos, preparavam alimentos, e com os olhos firmes, sustentavam a moral daqueles que iam para a linha de frente. Os governantes, envergonhados pelas derrotas sucessivas, decidiram enviar tropas maiores e melhor equipadas. O exército avançava como uma serpente de aço e pólvora, decidido a esmagar aquela rebeldia que desafiava o poder instituído. Canudos, por sua vez, preparava-se para um cerco que se anunciava implacável. As paliçadas foram reforçadas, os estoques de alimentos racionados, e as preces tornaram-se ainda mais fervorosas. Então começou o cerco cruel. Os canhões trovejavam, cuspindo fogo e metal, destruindo casas, derrubando sonhos. O chão tremia sob o impacto das explosões, e a poeira misturava-se à fumaça, enevoando os horizontes. Os dias e as noites confundiam-se em um contínuo de luta e resistência. A fome começou a rondar como um espectro. A água tornava-se escassa, e a sede queimava as gargantas tanto quanto o sol castigava a pele. Mesmo diante do desespero, o espírito de Canudos não se quebrou. Os habitantes encontravam forças nas profundezas de sua fé e de seu amor pela terra que construíram. As crianças, embora assustadas, aprendiam cedo o significado de coragem. Os idosos ofereciam palavras de conforto, lembrando que a justiça divina estava ao lado dos justos. Mas o cerco apertava-se como um laço mortal. As doenças espalhavam-se, silenciosas e implacáveis, ceifando vidas sem distinção. As munições escasseavam, e muitas vezes era necessário enfrentar o inimigo com o que houvesse às mãos. As noites eram rasgadas pelos gritos de dor e pelos cânticos que buscavam afastar o medo. O céu estrelado, que antes trazia consolo, agora parecia indiferente ao sofrimento que se desenrolava abaixo. Em meio a esse caos, Antônio Conselheiro adoeceu. Sua figura, que sempre fora um pilar de força, agora enfraquecia diante dos olhos de seu povo. Mesmo debilitado, ele continuava a pregar a resistência, a confiar na providência divina. Seu falecimento foi um golpe profundo, uma sombra que se abateu sobre os corações já exaustos. Mas seu legado permanecia vivo, inflamando a determinação de cada homem, mulher e criança que ainda lutava. As tropas governamentais, percebendo o momento de fragilidade, intensificaram o ataque. O bombardeio tornou-se incessante, e as defesas de Canudos começaram a ruir. As últimas barricadas foram ultrapassadas, e os soldados invadiram a comunidade com uma fúria cega. O que se seguiu foi uma carnificina sem piedade. Não houve distinção entre combatentes e civis, todos eram alvos da violência desenfreada. As ruas antes cheias de vida foram tomadas pelo sangue e pelo silêncio mórbido. As casas foram incendiadas, e a fumaça subia ao céu como um lamento. Os gritos de dor misturavam-se ao crepitar das chamas, compondo uma sinfonia trágica que ecoava pelo sertão. Mães choravam por seus filhos, famílias inteiras eram dizimadas, e a esperança, que tanto resistira, parecia finalmente sucumbir. No final, restaram apenas escombros e memórias. Canudos fora arrasada, sua gente aniquilada. Os sobreviventes, dispersos. O exército vitorioso ergueu-se sobre as ruínas, mas não encontrou glória em sua conquista, apenas o peso de uma tragédia que mancharia para sempre a história. O sertão, testemunha silenciosa, guardou em suas entranhas o sofrimento e a bravura daqueles que ousaram enfrentar um poder desmedido. A guerra que manchou o sertão não destruiu apenas uma comunidade, mas também expôs as feridas profundas de um país dividido, onde a injustiça e a intolerância imperavam. O sangue derramado em Canudos clamava por memória e reflexão. A resistência daqueles homens e mulheres simples tornou-se um símbolo perene da luta contra a opressão, da defesa intransigente da dignidade humana. E embora as cinzas tenham coberto o chão onde antes florescia a vida, o espírito de Canudos sobreviveu.
Nas histórias sussurradas de geração em geração, nas canções tristes que percorrem o vento do sertão, permanece vivo o legado de coragem e resistência. A guerra que manchou o sertão não conseguiu apagar a chama acesa por Antônio Conselheiro e seu povo. Pelo contrário, fez com que ela brilhasse ainda mais intensamente na memória daqueles que não se esquecem dos que tombaram em nome da liberdade e da justiça. O massacre final e o legado eterno de Canudo. O sol desaparecia no horizonte tingido de sangue, como se o céu chorasse pelo destino de Canudos. Com Antônio Conselheiro já entregue ao descanso eterno, seu corpo frágil consumido pelas agruras da guerra e pela tristeza de ver seu povo sofrendo, a comunidade sentia-se órfã, mas não derrotada. Sua memória e ensinamentos permaneciam vivos nos corações de cada homem, mulher e criança que ali resistia. As últimas defesas de Canudos enfraqueciam sob o peso implacável das tropas governamentais, agora numerosas e equipadas com o que havia de mais destrutivo. Os canhões rugiam, vomitando fogo e metal, transformando casas em escombros e sonhos em pó. O chão tremia, e o ar tornava-se pesado com a fumaça e o cheiro acre da pólvora. Mesmo assim, os habitantes não recuavam. Armados com o pouco que restava, empunhavam não apenas armas improvisadas, mas também a coragem e a dignidade que lhes eram inerentes. As mães abraçavam seus filhos, sussurrando palavras de conforto em meio ao caos. Os jovens lutavam com a bravura de veteranos, defendendo cada palmo de terra com a ferocidade de quem protege não apenas um lugar, mas um ideal. As preces elevavam-se como lamentos aos céus indiferentes, buscando uma misericórdia que parecia distante. A fome e a sede eram adversários invisíveis, corroendo por dentro aqueles que já enfrentavam tanto por fora. Então, o massacre final consumou-se com a entrada das tropas em Canudos. Como uma enxurrada de violência, os soldados avançaram pelas ruas devastadas, semeando morte e destruição sem distinção. Não houve clemência para os inocentes, nem respeito pelos idosos ou pelas crianças. As balas encontravam seus alvos em corpos frágeis, e as lâminas brilhavam sob o sol cruel antes de ceifar vidas preciosas. Os gritos de dor e desespero misturavam-se ao estrondo das armas, compondo uma sinfonia macabra que ecoava pelas entranhas do sertão. As casas foram incendiadas, e o fogo consumiu o que restava de um lar que fora construído com tanto amor e sacrifício. Os campos, antes verdes de esperança, agora eram campos de cinzas e luto. O rio Vazabarris, testemunha silenciosa de tantos momentos de alegria e comunhão, carregava em suas águas o reflexo de um céu que já não brilhava como antes. Quando o último fôlego de resistência se extinguiu, Canudos estava em ruínas. Os soldados, em sua sanha destruidora, não apenas dizimaram a população, mas também buscaram apagar qualquer vestígio da existência daquela comunidade. O corpo de Antônio Conselheiro foi desenterrado e profanado, numa tentativa de aniquilar não apenas o homem, mas o símbolo que ele representava. Porém, certas essências não podem ser destruídas, pois habitam além da matéria, nos recantos profundos da memória coletiva. O massacre de Canudos não foi apenas a aniquilação física de uma comunidade, mas um golpe contra a esperança e a possibilidade de um mundo diferente. Tentou-se silenciar a voz daqueles que ousaram sonhar com justiça e igualdade, mas seus ecos persistiram. O sertão, guardião dos segredos e das dores de seu povo, conservou em suas paisagens a lembrança do sacrifício. Com o passar dos anos, Canudos tornou-se um símbolo eterno. Sua história é contada em versos e prosas, cantada nas melodias tristes dos violeiros, lembrada nas narrativas que atravessam gerações. O sofrimento dos que tombaram não foi em vão, tornou-se semente que germina na consciência daqueles que lutam contra a opressão. A coragem demonstrada por aquela gente simples inspira movimentos, provoca reflexões e mantém viva a chama da resistência. O legado de Canudos é um lembrete poderoso de que a luta pela dignidade humana é atemporal. Mesmo diante das forças esmagadoras da injustiça, a determinação de um povo unido pode desafiar as estruturas mais rígidas.
A história de Canudos nos convida a olhar para além das aparências, a compreender as profundezas da alma humana e a valorizar a importância da empatia e da solidariedade. Hoje, as vozes de Canudos ainda sussurram através do vento que percorre o sertão. Elas nos chamam a não esquecer, a manter viva a memória dos que sacrificaram tudo em nome de um ideal. Cada grão de areia, cada pedra, cada cacto que resiste sob o sol inclemente carrega consigo parte dessa história. E assim, Canudos renasce não como um lugar físico, mas como uma ideia imortal, um testemunho perene da força e da resiliência humana. Que a lembrança do massacre não seja apenas um registro de tragédia, mas também uma inspiração para construir um futuro onde histórias como essa não se repitam. Que possamos aprender com o passado, orando a memória dos que lutaram e mantendo acesa a chama da justiça. Pois enquanto houver quem se lembre e quem conte a história, Canudos viverá para sempre nos corações daqueles que acreditam na possibilidade de um mundo melhor. Galera! Que história intrigante, não é mesmo? Me conta aqui nos comentários, o que você achou dessa história do Brasil. Se inscreve no canal,